O Vitor antigo, ele, na realidade, ele tinha princípios, né? Enfim, de um garoto com fome de vida, de poder ter reconhecimento, enfim, assim, eu tinha vontade de ser reconhecido pela minha família em termos de eu conseguir ter sucesso na vida, eu conseguir vencer, para as pessoas ter a autoafirmação que hoje todo ser humano quer mostrar algo, alguns não, alguns sim eu tinha, isso eu queria ser aceito de uma forma, digamos, poxa, o esporte que eu praticava naquela época era um esporte muito mais marginalizado, então eu consegui conquistar isso, mas sempre mantive uma pessoa tranquila, era um garoto que tinha um sonho, lutei por esse sonho, conquistei. Pude ver que quando você conquista, pude ver muitas pessoas ao meu redor que logo de seguida quando eu perdi aquilo, elas não estavam mais ao meu redor. Assim, é uma experiência de vida muito interessante. Nem muitas pessoas vão ter essa experiência de vida, mas de certa forma acho que todo mundo tem essa experiência de vida, de ter pessoas que te apoiam em momentos bons e momentos difíceis, você não tem aquelas pessoas lá. E o Vitor novo, o Vitor hoje em dia é um Vitor maduro, um Vitor que eu busquei aquilo que é o melhor para o Vitor profissional, né? O Vitor pessoal é uma pessoa que, enfim, a vida normal, mas o profissional ele queria buscar a excelência do esporte. Com grandes pessoas assim que eu consigo fazer o meu treino sem a política daquilo. Ah, não, você pode vir a lutar com fulano. Ah, não, você não pode lutar comigo. Eu acho que isso é uma coisa de menina, de criança, de não me toque, eu não te toco, entendeu? Nós somos profissionais, não tem nada pessoal contra ninguém. E é nosso trabalho. Imagina se o Flamengo não quiser jogar mais com o Fluminense, não vai ter nunca mais um Fla-Flu. Mas nem por isso o jogador do Flamengo não deixa de ser amigo do jogador do Fluminense. Agora, isso eu creio que um dia vai acabar. Eu acho que espero que em breve. Daqui a pouco, a continuação da entrevista com Vitor Belfort, que não se esquiva de nenhuma pergunta sobre o confronto mais esperado da atualidade. Vitor versus Anderson, o fenômeno versus o Spider. Já já. E com a confirmação do Rio de Janeiro como sede das Olimpíadas de 2016, a comunidade do jiu-jitsu reacende a tocha olímpica, quer dizer, a chama da esperança de finalmente ter status de esporte olímpico. Mas muita calma nessa hora. A realidade é bastante diferente do desejo de fazer parte das Olimpíadas. A gente começa a despertar a atenção de todos os envolvidos para que a discussão se transforme em atos e os atos se transformem nos esforços necessários para que os requisitos exigidos para esse grande passo sejam cumpridos. Com vocês, a opinião de alguns grandes ícones do jiu-jitsu mundial sobre a inclusão da arte suave nos Jogos Olímpicos futuramente. Isso só faria encher as academias de jiu-jitsu, isso só faria dar mais nome para o meu pai, que foi o homem que criou o jiu-jitsu, para a minha família. Mas é um trabalho que eu volto a dizer que depende não só de uma popularização do esporte, mas e sim de uma valorização do esporte. O esporte tem que ser valorizado como uma entidade que favorece o benefício do praticante. Rio de Janeiro. Mas que tem aquela linha, aquele respeito, aquelas filas, aquela organização, o juiz de terno. É todo um processo que, valorizando o esporte, você tem condições de galgar uma pretensão dessa, de botar nas Olimpíadas. Claro que seria maravilhoso o jiu-jitsu na Olimpíada. Mas a estrutura que existe de base hoje não comporta. Em relação ao jiu-jitsu nas Olimpíadas, eu acho que vai demorar um pouco ainda. Eu acho que tem que se organizar muito ainda para poder ir para as Olimpíadas. Eu acho que alguns órgãos não estão tão interessados em organizar tanto. De repente estão mais satisfeitos com o que já tem e organizar o que já tem. Então eu acho que é mais fácil de repente o submission ir para a Olimpíada do que o jiu-jitsu. É uma pena, porque o jiu-jitsu tem tanto para dar ainda, tem tanto para poder mostrar. Mas eu te juro, eu queria estar vivo para poder ver meu filho, meus dois filhos lutarem num campeonato olímpico, uma Olimpíada, de repente com esporte de apresentação. E de repente eu lá velhinho, lá indo ficar no quarto dos meus filhos. Então eu acho que é um sonho. De repente, se a gente pegar uma boa alma aí que possa organizar e começar a fazer uma boa campanha, investir um pouquinho para isso se organizar, eu acho que pode ser um futuro
Mas agora eu não vejo uma coisa como acontecer agora não, acho muito difícil. Estou apostando todas as minhas fichas no jiu-jitsu para as Olimpíadas. Eu acho que é só questão de tempo, entendeu? É o esporte que mais cresce no mundo, entendeu? Vai chegar uma hora que não vai ter como segurar, porque o público está crescendo a cada dia. Eu tiro pelo fato de que eu moro na Inglaterra há 7 anos e o jiu-jitsu, da diferença de 7 anos atrás, é tremenda. Questão de 500% da popularidade do esporte na Europa. Está invadindo a Ásia, a Japão, a Austrália, na África. Eu já estive na África, na Angola, na África do Sul. Cara, o esporte está indo com tudo. Então vai chegar uma hora que não tem como de não botar. Então, eu vou postar todas as minhas fichas. Eu quero estar lá, esse é meu sonho. Imagina lutar nas Olimpíadas. Aí tem que botar, assinar lá. Hoje em dia eu moro em Londres e 2012 está aí, as Olimpíadas sendo feitas em Londres. E eu acho que o meu sonho, como de muito atleta do jiu-jitsu, é ver o jiu-jitsu na Olimpíada. Infelizmente, eu acho que até chegar lá vai demorar bastante, não pela organização do jiu-jitsu, mas pela representatividade que o jiu-jitsu precisa ter em certos números de países, que hoje em dia, por exemplo, é muito forte no Brasil, nos Estados Unidos, em alguns países da Europa, Japão, mas não é em 70 países, que eu acho que mais ou menos que é o requisito do Comitê Olímpico. Não existem 70 países de força dentro do jiu-jitsu capazes de representar numa Olimpíada. Então, acho que até chegar a esse ponto vai demorar uns anos ainda, mas 100%, dedo cruzado, a gente chega lá. A pergunta que mais se ouve é essa. É sair do nada para querer ser olímpico. Não é isso, a caminhada é longa. Se não for 2008, 2012, ou 2016, ou 2020, ou não se sabe quando vai ser. Existem mais de 30 esportes na fila. E aqueles mais organizados, melhor estruturados, têm vantagem. Eu acho que o exemplo que a gente pode dar ao telespectador é o exemplo do Taekwondo, que é um esporte olímpico e o Karatê não é. Tem 6 federações internacionais. Por enquanto, a discussão de novas modalidades no programa olímpico de 2016 ainda não é das mais otimistas para a comunidade do jiu-jitsu. O rugby e o golfe estão alguns passos à frente, mas isso não impede que lutadores e simpatizantes lutem, não briguem, pela organização do esporte e, consequentemente, pela prosperidade do jiu-jitsu no COI, o Comitê Olímpico Internacional. Horário nobre do Sensei Sport TV. Tudo indica que Anderson Silva vai fazer a 6ª defesa de cinturão do UFC com outro brasileiro, Vitor Belfort. A previsão é de que o duelo de titãs seja realizado no UFC 108, dia 2 de janeiro. E Anderson Silva revelou na última edição do Sensei Sport TV que Vitor não trocaria em pé com ele, embora o fenômeno seja um dos melhores trocadores do MMA dos últimos tempos. Com vocês, o direito de resposta do desafiante. Mas, primeiramente, Vitor, o que você pensa sobre lutadores se recusarem a lutar entre si? Sou totalmente contra isso. Principalmente quando você é pago e quando você tem que exercer uma função, né? Um repórter, ele é pago para fazer uma reportagem. Se o filho do âncora estiver envolvido, se o filho do âncora estiver envolvido num caso, enfim, o âncora vai ter que falar do próprio filho dele. Eu já vi isso acontecer, né? Agora, faz parte. A gente tem que entender qual é o seu trabalho, qual é a sua função, porque a maior falta de respeito é você não arcar com o seu compromisso. O homem, quando ele é compromissado com algo, ele tem que arcar com aquele compromisso. Ou ele é um homem que não cumpre a sua promessa, a sua palavra, o seu compromisso. A questão da honra, não posso lutar com... Isso não existe no judô, isso não existe no karatê, isso não existe no taekwondo, isso não existe na natação, isso não existe em nenhum outro esporte coletivo, um esporte comum. E quando você passa desse princípio que era antigamente, que o Vale Tudo tinha aquela coisa de arte marcial, boxe, jiu-jitsu, judô, isso existia por quê? Porque era uma coisa pessoal, de mostrar a arte melhor que a outra. O MMA se tornou um esporte coletivo, um esporte hoje que cresce em alta escala, então acho que a gente tem que ter esse profissionalismo de entender
que a gente deve sim arcar com o nosso compromisso devido ao promotor que paga um bom salário e aos fãs que estão pagando ingresso, que querem ver as melhores lutas, que querem ver, enfim, aqueles que brilharam, que conquistaram o seu espaço. Agora, o Brasil já se mostrou o maior exportador de lutador, então não tem como bloquear um lutador contra o outro. E se quando você nega uma luta, eu acho que é uma falta de respeito com aquele quem compra a sua camisa, aquele que paga o seu salário. E a gente tem que lutar, faz parte. Minha mente é esportiva, minha mente não vejo isso como uma luta de vândalos, de coisa pessoal. Então, as pessoas que geralmente fazem isso são as pessoas que encaram, ainda tem um pouquinho daquele estigma de que isso é pessoal, de que é uma coisa pessoal, e eu sou totalmente profissional.